Olá! O Barroco foi uma revolução cultural que ocorreu no início do século XVI, caracterizado pelo declínio da Igreja Católica perante a reforma religiosa que acontecia nessa época. No Brasil, o movimento iniciou-se no ano de 1611, época em que o país era sustentado pelos engenhos de cana-de-açúcar, ouro e diamantes. A capital do país ainda era Salvador, na Bahia. Foram os temas sacros que tiveram maior relevância na arte barroca brasileira, alcançando seu auge na região mineira, estado que foi o centro minerador da época que chamamos de Brasil Colônia. Essas obras arquitetônicas eram compostas principalmente por igrejas, sendo que em seu interior eram pintadas diversas imagens no teto e instaladas inúmeras esculturas. Altares eram construídos de forma suntuosa, geralmente em madeira, com imagens de anjos, santos, espirais e flores entalhadas. A maioria das obras eram revestidas de ouro, minério que ainda existia em abundância nessa região do Brasil. Foi graças à grande movimentação da economia na região que o Barroco ganhou espaço e visibilidade, inclusive cultural. Surgiram as irmandades, que eram compostas por profissionais liberais, artistas e escravos. Os nomes de destaque do Barroco brasileiro são Gregório de Matos e Aleijadinho. Nesta dica falaremos sobre Antônio Francisco Lisboa, mais conhecido como Aleijadinho. Filho do arquiteto português Manuel Francisco Lisboa e sua escrava africana Isabel, recebeu a carta de alforria do próprio pai e senhor, na ocasião do seu batizado em 1730. Porém, há controvérsias em relação à data de seu nascimento. Anos depois, seu pai casou-se com outra mulher e com ela teve mais 4 filhos, e foi nessa família que ele cresceu. Sua biografia possui várias lacunas. Acredita-se que ele não tenha frequentado nenhuma outra escola a não ser a das primeiras letras e talvez algumas aulas de latim, e que tenha adquirido sua formação artística com o pai e outros pintores, desenhistas e entalhadores de nome da época. A primeira menção histórica relativa à carreira artística de Aleijadinho foi quando recebe a encomenda do projeto da Igreja São Francisco de Assis, em Ouro Preto. Em torno de 1770, organizou sua oficina, que estava em expansão. Casou-se e teve um filho, gozava da plenitude e saúde. Porém, 7 anos depois, em 1777, começaram a aparecer os sintomas da doença. Até então, suas obras refletiam jovialidade e, de certa forma, alegria. Depois, e principalmente no final, sua obra torna-se triste, amargurada e sofrida. Sobre a doença, vários estudos e diagnósticos diferenciados foram feitos, mas acredita-se que se tratava de lepra nervosa, devido à mutilação, a perda dos dedos do pé e algumas das mãos, e a deformação, uma atrofia e curvamento das mãos que ocorreu no corpo de Aleijadinho e prejudicou o seu trabalho, mas não o impediu de o realizar. 9 anos depois, em 1796, estima-se que ele já teria nessa época 60 anos. Recebeu outra encomenda de grande importância que consagrou sua obra-prima, a realização de esculturas da Via Sacra e os profetas para o Santuário de Bom Jesus Matozinhos, em Congonhas. Alguns anos depois, estando a doença avançada, a sua oficina teve que encerrar as atividades, porém mesmo assim ainda realizou alguns trabalhos. A partir de 1812, a sua doença piorou e ele passou a depender das pessoas e veio a falecer 2 anos depois. Suas obras são reconhecidas não só no Brasil, mas no exterior. Para alguns estudiosos estrangeiros, é o maior nome do barroco americano, merecendo um lugar destacado na história do Ocidente. Espero que tenham gostado. Até mais!